Livro dos Juízes, capítulo 5, diz assim: E cantou Débora e Baraque, filho de Abinoão, naquele mesmo dia, dizendo: Porquanto os chefes se puseram à frente em Israel, porquanto o povo se ofereceu voluntariamente, louvai o Senhor. Ouvi reis, dai ouvidos, príncipes. Eu cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor Deus de Israel. Ó Senhor, saindo tu de Seir, caminhando tu desde o campo de Edom, a terra estremeceu. Até os céus gotejaram, até as nuvens gotejaram águas. Os montes se derreteram diante do Senhor, e até o Sinai diante do Senhor Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Iael, cessaram os caminhos de se percorrerem, e os que andavam por veredas iam por caminhos torcidos. Cessaram as aldeias em Israel, cessaram até que eu, Débora, me levantei por mãe em Israel. Me levantei, e se escolhia deuses novos, logo a guerra estava às portas. Via-se por isso escudo ou lança entre 40.000 em Israel. Meu coração é para os legisladores de Israel, que voluntariamente se ofereceram entre o povo. Louvai ao Senhor. Vós, os que cavalgais sobre jumentas brancas, que vos assentais em juízo e que andais pelo caminho, falai disso. Onde se ouve o estrondo dos flecheiros entre os lugares, onde se tiram águas, ali falai das justiças do Senhor, das justiças que se fez as suas aldeias em Israel. Então o povo do Senhor descia às portas. Desperta, desperta, Débora, desperta, desperta. Então um cântico. Levanta-te, Baraque, e leva presos os teus prisioneiros, tu, filho de Abinoão. Então o Senhor fez dominar sobre os magníficos entre o povo. Ao que ficou de resto, fez-me o Senhor dominar sobre os valentes. De Efraim saiu sua raiz contra Amaleque, após ti vinha também Benjamim entre os teus povos. De Maquir e Zebulon desceram os legisladores, passando com o cajado do escriba. Também os principais de Issacar foram com Débora, e como Issacar também foi Baraque, foi enviado de pé para o vale nas correntes de Ruben. Foram grandes as resoluções do coração. Por que ficaste entre os teus currais para ouvires os balidos dos rebanhos? Nas divisões de Ruben houveram grandes esquadrinhações do coração. Gileade se ficou da além do Jordão. Dan, por que se deteve em navios? Aser se assentou nos portos do mar e ficou sobre as ruínas. Zebulon é um povo que expôs a sua vida à morte, como também Naftali nas alturas do campo. Vieram reis e pelejaram. Então pelejaram os reis de Canaã em Taanac, junto às águas do Meguido. Não tomaram um ganho de prata. Desde os céus pelejaram até as estrelas. Desde os lugares dos seus cursos pelejaram contra Cícera. O ribeiro de Quizon o arrastou, aquele antigo ribeiro, o ribeiro de Quizon. Pisaste, ó minha alma, à força. Então as unhas dos cavalos se despedaçaram de tanto galopar, o galopar dos seus valentes. Amaldiçoai a Meroz, diz o anjo do Senhor. Acremente, ou de forma azeda, alguma coisa assim. Amaldiçoai os seus moradores, porquanto não vieram em socorro do Senhor com os valorosos. Bendita seja sobre as mulheres Iael, mulher de Eber, o queneu. Bendita seja sobre as mulheres nas tendas. Água pediu ele, leite ela lhe deu. Uma taça de príncipe lhe ofereceu, também manteiga. A estaca estendeu a sua mão esquerda, e o maço dos trabalhadores a sua mão direita. E matou Cícera, e rachou-lhe a cabeça quando lhe pregou, e atravessou as fontes. Entre os seus pés se encurvou, caiu, ficou estirado. Entre os seus pés se encurvou, caiu. Onde se encurvou, ali ficou abatido. A mãe de Cícera
Eu vou falar sempre Cícera, porque em hebraico o S tem som sempre de S. Às vezes você vai ler Císera, né? Enfim. A mãe de Cícera olhava pela janela e exclamava pela grade: por que tarda em vir o seu carro? Por que se demoram os passos dos seus carros? As mais sábias das suas damas responderam. Até ela respondia a si mesma: porventura não achariam e repartiriam despojos, uma ou duas moças a cada homem, para Cícera, despojos de várias cores de bordados, de várias cores, bordados de ambas as bandas para o pescoço do despojo. Para quê? Assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos, porém os que o amam sejam como o sol quando sai na sua força. E sossegou a terra por 40 anos. Amém. 32 versículos. Vencemos mais esse capítulo. O texto é uma peça da poesia hebraica. E por que eu estou falando segunda vez que é uma peça da poesia hebraica? Porque nele, vamos nos ater ao tempo, né? As grandes poesias hebraicas, elas vão surgir 300 anos depois disso. A época dos reis, dos grandes, talvez um pouquinho antes com Salomão, enfim, os cânticos, os poemas, as poesias. Mas Débora, que é a única de todos, a Bíblia tem uma média de 40 juízes. O período, quando se fala livro dos juízes, é porque entre a entrada em Canaã, terminando o Pentateuco, de Gênesis a Deuteronômio, tem Josué. E aí, na época de Josué, na morte de Josué, começa o período que a gente chama de judicatura. O período onde não tinha rei, mas alguns julgavam Israel de forma regional. Eram juízes regionais. Alguns vultos da judicatura eram nacionais, como, por exemplo, Samuel, que é o último dos juízes. Ou Otiniel, que é o primeiro dos juízes. E outros nomes, como Gideão, como Sansão, enfim, são alguns aí nomes, né, dos juízes de Israel. E durante uma média de 300 anos, Israel tá naquele hiato entre a chegada em Canaã e o domínio da terra. Então, é um período de guerras. Israel está chegando e está dominando. Tomaram Jericó, lá no capítulo 6 do livro de Josué, e aí começa a guerra, e guerra até aqui. O último versículo desse texto diz que houve paz durante 40 anos. Então, esse texto, além de ser uma peça da poesia hebraica, antes das grandes poesias aparecerem, nele, Débora salmodia, Débora, que é a única mulher dentre os 40 juízes, ela celebra a Deus por uma vitória estratégica que põe fim aos cananeus. Então, a grande pedra no sapato na entrada em Canaã sempre é a coalizão de reis cananeus. Depois, alguns reis cananeus ainda continuam, tipo os filisteus, não sei o que, esse pessoal de Canaã. Mas a grande coalizão de reis cananeus se vence na verdade, no capítulo 4. E o capítulo 5 é esse salmo, né, dentro do livro dos juízes de Israel, se é que me faço compreender. Então, é uma vitória estratégica, porque a partir dessa vitória, o povo, no assentar da poeira das batalhas do Senhor na tomada de Canaã, eles ganham 40 anos para respirar. Estão entendendo? Então, não é só uma peça importante por conta da poesia, do ponto de vista da literatura, mas é um divisor de águas, porque uma vez que eu vou tentar falar Císera, porque quando eu falo Cícera, parece que é mulher, mas Císera, o nome do cara é Cícera, mas é homem, tá certo? Eu vou tentar aqui no meio falar Císera, eu não sei se eu vou conseguir, enfim, mas é isso aí. Mas o capitão da coalizão dos reinos confederados
de Canaã, dos cananeus, é esse Císera, tá certo? E o rei é um rei que chamava-se Jabim. À época já era morto, mas o nome dele era ainda deu origem a uma dinastia. Então seu filho também reinava com esse nome, seu neto, parece que eram 3. Então, para a gente entender um pouquinho, o embate entre as tribos de Israel e os cananeus praticamente termina nesse texto. A coalizão cananeia termina aqui. Termina com a morte de Císera, tá certo? Desse capitão aí, desse general cananeu. As tribos se alegraram porque finalmente desfrutaram paz depois de 40 anos de guerra. E a Débora faz esse salmo, dizendo agora é hora de cantar. O que tinha acontecido, na verdade, volta uma página, é que Débora, aí tinha que ler todo o capítulo 4, mas a gente já leu todo o capítulo 5, tipo, não custa nada ler o capítulo 4, mas vocês não estão com cara de que querem, então, vamos, eu explico aqui mais ou menos, porque, não é? O capítulo 4 é o governo de Débora, o tempo que Débora é juíza sobre Israel. E Débora é essa mulher, uma mulher de Lapidote, é um local, e ela julgava debaixo de uma árvore, ela ficava tal. E aí Baraque, que é uma espécie de capitão de Israel. Então tem o cara lá tem o Císera lá dos cananeus, e tem o Baraque daqui. E aí a Débora, ela chama o Baraque e ela profetiza. O Senhor dá ela uma palavra de profecia, dizendo o seguinte: olha, você faz o seguinte, é um outro marco também na vida de Débora. Eu estou falando da poesia, estou falando da Vitória que deu 40 anos, e agora uma outra. É a primeira vez que acontece uma estratégia militar a partir de Israel. Tudo bem, depois o Davi é cheio das estratégias, é verdade. Mas o próprio Gideão, duas páginas para frente, lá Deus através de Gideão, tudo bem. Mas é a primeira vez que vai ter uma estratégia. Tipo assim, tem uma ideia. E essa ideia veio de Deus deu essa ideia para Débora. A Débora chamou o capitão, e falou assim: ó, é o seguinte, você vai conclamar o povo para subir no monte tal, para fazer tal serviço, mas enquanto isso você esconde o exército na floresta, nos pântanos, na floresta, enfim, lê aí que eu não lembro de cor, não li tudo isso hoje. E aí, onde as carruagens do rei Jabim e do Císera, elas não vão entrar. Aí é uma estratégia, porque até esse dia, na Bíblia, as batalhas eram travadas no campo, no fronte de batalha. Então descia um tanto do lado direito, um tanto do lado esquerdo, e o pau quebrava. Aí Deus, através da Débora, tem um plano, uma estratégia de guerra. Ela disse: então, você chama atenção no monte, parece que é o Monte Tabor, eu não lembro, é o Monte Tabor, sobe 10 mil pessoas no Monte Tabor, porque, não é por acaso, mas eles tinham uma tarefa a cumprir, que está lá escrito lá no Deuteronômio, mas não é a hora de a gente falar disso agora, Deuteronômio 28, e ele disse: enquanto cumpre essa tarefa lá, a gente vai chamar a atenção deles para o Monte Tabor, só que a gente vai esconder o nosso exército nas florestas, onde a carruagem deles não entra. E parece que eles vinham com 20 mil carros, ou carruagens, alguma coisa assim. E aí, vocês pegam eles de emboscada. E aí o plano funciona. O plano vai funcionar e você vai matar o capitão Císera. E aí, o Baraque fala assim: beleza, mas quanto é que você aposta nesse plano? Mas como assim? Não, se você for com a gente, eu faço. Não é Deus que te deu o plano? Então, se você vier com a gente, é porque você acredita. Então, eu faço. Ela olhou para a cara dele e falou: mas foi Deus que falou para mim. Não, mas se você vier, então dá certo. Ela falou assim: então beleza, eu vou. Só que você vai perder o privilégio de ser o cara que vai pôr fim nessa guerra. Ele falou: como assim? Eu vou, eu sou uma mulher e estou indo na guerra, beleza. Só que a vitória dessa guerra vai vir pelas mãos de uma mulher. E não pela sua. E vão se cantar para ela e não para você. E ela vai. Bom, finalmente, não é o assunto, deu certo. Deu certo, tudo aquilo que ela profetizou funcionou.
E quando o Sísera, ele se viu encurralado, ele tentou fugir, lá pelas tantas do capítulo 4, que eu não sei qual é o versículo, ele tentou fugir, e ele foge e encontra a tenda de Eber, um queneu. O que é um queneu? Um queneu, ele é um midianita. Então, um queneu significa que ele faz parte de uma tribo midianita. Lembra do sogro de Moisés? O sogro de Moisés era queneu. Ele era midianita, queneu. Então, é isso aí. Quem são os midianitas? Para a gente voltar, que não tem nada a ver isso aqui agora com o assunto. Mas quem são os midianitas? Os midianitas, por incrível que pareça, são descendentes de Abraão com a sua segunda esposa, que eu não lembro agora o nome. Como? Quetura, com Quetura. Aí nascem os midianitas. Então, são parentes de Israel, só que na invasão de Israel para Canaã, os midianitas estão do lado dos cananeus. Então, quando Sísera corre no campo e vê a tenda de Eber, que é um queneu, logo ele está aliado com os cananeus, e o Sísera é o capitão do exército cananeu, estão me fazendo entender? Ele entra na caverna, na tenda, e a mulher chama Yael, que na nossa Bíblia talvez apareça Jael. Em hebraico não tem J, o nome dela é Yael. E aí, ele chega lá, e o rapaz não está na tenda, o Eber, mas a esposa está, e ela falou assim, entra para dentro, eu te ajudo. E aí ele disse assim, olha, eu estou com sede, me deu um copo d'água, e ela traz água, traz leite, traz pão, vinho, parece, pão, não lembro, acho que não. Mas vinho, tal, ele estava corrido com 0,5 metro de língua para fora, tal. Ele entra para dentro, ela disse, não, se esconda aí. Cobriu ele, e ele disse assim para ela, se passar alguém aqui correndo, você finge que não tem nada acontecendo, e fala que está tudo bem, e se perguntar se tem alguém aqui dentro, fala que não. Aí ela disse, deixa comigo. E ele apagou no sono, na batalha que ele teve, que saiu perdendo, viajou correndo e tal. E quando ele estava num sono profundo, naquele sono zen, ela pegou uma estaca da tenda, sabe aquelas estacas de circo que você enfia na... Ela pegou uma estaca da tenda com a mão esquerda, pegou uma marreta com a mão direita. Enquanto ele estava deitado, ela foi lá na testa dele, mirou assim, e levantou a marreta e mandou. Que a Bíblia diz que a estaca atravessou a cabeça dele e ficou enfincada no chão, enquanto ele estava dormindo. Quer dizer, ela, não sei se teve alguma revelação de que era para ficar do lado de Israel, seja como for, ela era para estar do lado dele, mas ela virou a casaca no meio do negócio. E aí, acaba aí essa coalizão dos cananeus, porque enquanto a gente está nessa introdução, volta um livro, lá no livro de Josué, capítulo 11, só para você ter uma ideia. Deixa eu ver se eu acho aqui, eu não posso tirar dessa página que eu não ia ler. Deixa eu ver se eu acho. Capítulo 11. Sucedeu depois disso, que vindo Jabim, o rei de Hazor, enviou mensageiros a Joabe, rei de Madom, e ao rei Sinron, rei de Aksaf, e aos reis que estavam no norte, nas montanhas, olha o tanto de rei que ele foi juntando, na campina para o sul, de Kineret, nas planícies de Nafote, Dor, na banda do mar, aos cananeus do oriente, do ocidente, aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos jebuseus, nas montanhas dos heveus, aos pés do Hermon, na terra de Mispá, e saíram todos estes, com seus exércitos, junto com eles, muito povo em multidões, como a areia que está na praia do mar, muitíssimos carros, cavaleiros. Todos esses reis se juntaram e vieram e se acamparam junto às águas de Merom para pelejarem contra Israel. É essa campanha que Israel foi vencendo, foi ficando meia dúzia de reis, foi ficando menos, Israel foi vencendo. Inclusive o rei Jabim, o pai, já tinha morrido, agora é outro, mas o Sísera é o cara que manda nesses exércitos aí, no que restou. Então, os grandes inimigos de Israel estão representados e capitaneados por esse Sísera aí. Deu para entender até aqui? E aí, acontece essa profecia de Débora. O Baraque meio que duvida, por isso ele perde a bênção de ter sido o protagonista dessa vitória, tornando-se coadjuvante. E depois
Depois que terminou, todo mundo canta, né? Na hora do vamos ver, nem todo mundo vai. Mas, enfim, depois que termina, todo mundo canta, e a Débora faz esse canto. E a minha pergunta para começar, ainda na introdução, é: será que todo mundo ali podia cantar de consciência pura? O que vocês acham? Não. Por quê? Porque não se envolveram. Porque não se envolveram. E nós vamos ver por quê. Será que... A pergunta que fica é assim: mas nós não vencemos? Vencemos. O senhor está dizendo assim: pô, mas ninguém... O senhor está achando contra as pessoas cantarem a vitória? Não, não estou achando contra, não sou contra. Estou dizendo assim: será que todo mundo pode cantar essa vitória de consciência pura por ter feito a sua parte nesta vitória? Não. Mas depois que a vitória aconteceu, como diz o ditado popular, depois que Inês... Como que é? Depois que Inês é morta, meu irmão... Você sabe por que fala isso? Depois que Inês é morta? O Dom Pedro I, o pai dele era Dom Afonso IV. E aí, o Dom Pedro I era um rapaz muito bonito, segundo a história do Camões, né? Por exemplo, que isso aí é as Lusíadas de Camões. Aí naquela época os casamentos eram arranjados, e o Dom Afonso, o rei de Portugal, ele disse o seguinte: você vai casar com fulana, que era uma castelhana, que eu não lembro agora o nome, que ia virar a princesa, e posteriormente, na morte do Dom Afonso, o Dom Pedro ia virar o imperador, ela ia virar a rainha, enfim, entenderam? E ele entrou na dança, falou: tá bom, porque é assim que funcionava. Os casamentos eram políticos. Eu estou falando do ano, do final do século XIII, não, final do século XII, começo do século XIII, ano 1300 e alguma coisa, ano 1200 e alguma coisa. Então, final do século XIII, começo do século XIV, 1320, alguma coisa assim. E aí, ele foi se casar. No casamento, mas ele nem conhecia, não tinha afinidade com a futura princesa. No casamento, ele conheceu Inês de Castro. Inês de Castro, que é o amor de Dom Pedro. E eles tiveram aí, quer dizer, ela era tipo dama de honra do casamento, mas ele olhou para ela, e entre ela e a noiva foi ela. Mas não podia, por conta da coroa, por conta de um monte de coisa, tal, de forma que o Dom Afonso odiava a Inês de Castro, porque ela se tornou então o verdadeiro amor de Dom Pedro. E vai ter a ver com a mensagem essa história. A gente vai usar isso. Não estou jogando conversa fora. E quando o Dom Pedro, depois de casamento, ele teve, na verdade, 3 ou 4 filhos com Inês de Castro, que se tornou um tipo de amante para ele, muito embora na cabeça dele era ela seu amor principal. Mas o rei, desgostoso nisso, a esposa original dele já tinha falecido, era a época da peste negra, enfim. E aí ela faleceu, eu não sei se foi pela peste, mas ela faleceu, assim, rápido. E o Dom Pedro ficou viúvo. Mas ele já tinha esse caso com Inês de Castro, que era... Todo mundo no reino sabia que o negócio dele era Inês de Castro. E o rei odiava essa história, e o rei arrumou uma viagem para o Dom Pedro, uma viagem de caça, e ele foi com 3, Diogo, não lembro os nomes, ele foi com 3 caras do reino importantes para caçar, e enquanto isso, o Dom Afonso manda matar Inês de Castro. Então, 3 homens vão lá e matam ela covardemente. Tem até um lugar lá em Portugal chamado Quinta das Lágrimas, que é o local exato onde a Inês de Castro foi morta. E quando o Dom Pedro volta, não tem mais Inês de Castro. Tal. Na sequência, morre o rei.
o rei, o pai do Dom Pedro. E o Dom Pedro, para vingar a morte da sua amada, ele manda matar esses 3 caras que a assassinaram, tirando-lhe o coração pelas costas, vivos, cavando pelas costas, chegar no coração e arrancar, enquanto ele comia, enquanto ele se banqueteava na frente dessa cena. E não contente, ele revelou, com provas de tabeliões e tudo isso, que na verdade ele havia se casado com Inês de Castro, e ninguém sabia. E aí, com base nos testemunhos do tabelião e tal, ele exigiu que a Inês de Castro fosse coroada rainha depois de morta. Então, ela é rainha, tem até outra frase que acontece, uma frase um pouco mais requintada, um pouco mais, sei lá, que não se fala assim no povão, mas talvez você já deve também ter ouvido falar, que foi sem nunca ter sido. Não sei se você já ouviu, é uma frase de Camões. Porque ela se tornou rainha depois de morta. Ela viveu como amante, foi xingada, só palavrão e tal, mas depois de morta, ela se torna a rainha. E aí ele mostra o casamento e tal, e ela é coroada rainha póstumamente. Ele manda fazer um túmulo na frente do dele, enfim, tem toda uma história lá. E não contente com isso, ele manda pegar o corpo da Inês de Castro e colocar no trono, e manda todo mundo passar beijo na mão dela, morta. E aí o pessoal beija a mão e fala, mas depois que Inês é morta, ela vai ser rainha, mas não vai valer. Não é? E eu estou usando lembrei dessa história, porque depois que a guerra é vencida, todo mundo é vencedor. Depois que deu certo, então todo mundo é dono da criança, todo mundo é assim que funciona e tal. Débora havia profetizado a vitória no capítulo 4. Baraque duvidou. A vitória, afinal, veio pelas mãos de uma mulher cananeia, na verdade, uma mulher que tem aliança com os cananeus, esposa do queneu chamado Éber. Isso tudo está no capítulo 4. E os queneus eram tribos aliadas dos cananeus. E no fim, Débora faz o cântico da vitória, uma vitória onde todo mundo canta, mas nem todo mundo é responsável por ela. Todo mundo dança, mas nem todo mundo merecia dançar. Todo mundo brinda, mas nem todo mundo merecia brindar. Então vamos ver com calma. Por que no meio do louvor acontece da Débora, quando a Débora salmodeia aqui no capítulo 5, vamos ler com calma, pega a lupa aí, e a gente vai achar aqui algumas verdadeiras denúncias de Débora diante dessa vitória pouco cooperada. E a minha pergunta é, será que isso continua acontecendo? No capítulo 5, no meio do cântico, no versículo 14, a Débora diz o seguinte, veja que é um cântico de vitória. No versículo 14, ela diz o seguinte, de Efraim saiu sua raiz contra Amaleque, e após ti vinha Benjamim, dentre os teus povos. De Maquir veio Zebulon. Bom, Efraim, Benjamim e Zebulon são tribos de Israel. Veio Zebulon. Desceram os legisladores, passando com o cajado do escriba. Também dos principais de Issacar foram também com Débora. E como Issacar, assim também Baraque foi enviado ao pé do vale e tal. Então ela está dizendo o seguinte, nós saímos para a guerra e ela está nominando as tribos que fizeram parte dessa vitória, as tribos que realmente acreditaram naquela profecia e que realmente desembainharam a espada e foram para cima dessa coalizão liderada por Cícera. E aí, no versículo de número 15, ela diz o seguinte, lá no finalzinho do 15, depois do ponto e vírgula, ela diz assim, mas nas correntes de Ruben foram grandes as resoluções do coração. Por que ficaste tu entre os currais para ouvires os balidos do rebanho? Nas divisões de Ruben, tiveram grandes esquadrinhações no coração. Bom,
eu vou deixar 3 pontos. Primeiro, existem pessoas que preferem dar ouvidos ao coração enganoso do que à palavra de Deus. No meio de um canto de vitória, Débora disse o seguinte: todo mundo foi comigo, foi uma bênção tal. Mas, nas fileiras de Ruben, a tribo de Ruben, os Rubenitas, que é a tribo número 1 de Israel. Israel teve 13 filhos, mas o primeiro é o Ruben, é o primogênito de Israel. Não é? Acho que é, não é? Estou falando aqui de qual? Acho que é. Então, dentro da tribo de Ruben, que é a primeira, que devia ser os primeiros a puxar a fila, tipo assim, tem uma batalha, põe meu nome aí, eu vou, conta comigo, eu sou de Ruben, eu sou um dos primeiros. Aliás, o primeiro. Mas a Bíblia diz que no Cântico de Débora, ela faz uma denúncia lá bem, você está vendo lá nas entrelinhas? Grandes foram as resoluções do coração de Ruben. Por que você ficou entre os currais para ouvir o balido dos rebanhos? O pau quebrando, a guerra acontecendo, Cícera vindo com todo furor contra Israel, e os Rubenitas no curral, tirando leite de cabra, cuidando do rebanho, mexendo com a pecuária, comprando e vendendo lã, tirando lã, vendendo carne, negociando. Esse aqui para cruzar é bom, esse aqui custa tanto. E aí a Débora diz o seguinte: grandes foram as resoluções do coração de Ruben. Os Rubenitas preferiram ouvir o coração. E sabe o que o coração dizia? Aquilo que a gente leu lá em Juízes capítulo 11, que a coalizão dos cananeus era tão grande que era como a areia que está na praia do mar, que ninguém podia contar. Aí você para e fala assim: peraí, eu vou lutar contra um exército que ninguém pode contar? Então não, é melhor ficar cuidando da minha cabra. Eu vou arregaçar a manga para cair para dentro desse ringue com um opositor com esse tamanho, feroz desse jeito. O que o coração da gente diz? O coração da gente sempre diz que é difícil, sempre diz que custa caro, sempre diz que é longe, sempre diz que é cansativo, sempre diz que a gente vai se decepcionar com pessoas, sempre diz que você vai se doar e não vai receber a altura. O coração da gente sempre diz isso. Ou é só o meu coração que diz isso? O seu também não diz? Para eu estar aqui, eu paguei pedágio, gasolina, tempo, custo, estudo e tal. Mas você fala assim: peraí, qual é mais barato? Estar sentado onde vocês dois estão, onde quem era para estar do seu lado está agora? Só mais barato é estar igual a cadeira vazia que está do meu lado. Esses são os que ouvem o coração. Esses são os que andam com Deus, mas baseados na resolução do coração. A Débora está cantando, está dizendo assim: nós vencemos, tudo que Deus falou funcionou, tudo que Deus falou se cumpriu. Mas Ruben, grandes foram as decisões do seu coração. Por que você ficou entre os currais para ouvir o balido dos rebanhos? Nas divisões de Ruben, tiveram grandes esquadrinhações no coração. E você vê que é uma questão familiar. Então, assim, ela não disse alguns de Ruben, ela disse o seguinte: nas fileiras de Ruben, porque é uma coisa que passa de um para o outro. Se o pai é um vagabundo espiritual, os filhos também vão ser. Porque a coisa passa. Se a mãe não levanta uma palha no reino de Deus, os filhos também não vão levantar. Se você vai embora aqui falando mal de crente dentro do carro, do culto, do pastor, da igreja, qualquer coisa, e o seu filho tem 5 anos, 6, 7, 8, 9, 10, o que é que você acha que ele vai falar quando ele tiver 30? A questão é familiar. Aqui está uma geração que canta as vitórias, mas não luta as batalhas.
Irmão, temos que vir aqui pintar, fazer não sei o quê, limpar, e evangelizar, e orar, não sei o que lá, aí tal. Aí vem 15. Mas na hora que vai ter almoço, tem que fazer conta para 250. Eu estou falando de números reais aqui da nossa igreja. Estou falando de números reais aqui da nossa igreja. Vamos quebrar, vamos orar, vamos fazer, vamos limpar, vamos não sei o que lá. Aí você chega aqui, tem 12, 15. Vamos orar, tem 9, tem 12. Vai ter um jantar, 250. Aí você fala assim, mas de onde brota tanto crente? Que na hora do vamos ver não tem. Que na hora que precisa não vai. Que na hora... É a tribo de Rúben. Mas vocês grandes foram, como ele fala aqui, as resoluções do coração. Por que você só fica nos currais? Para ouvir o gemido aí dos seus rebanhos. Aqui está uma geração que canta vitória, mas não luta batalha. Covardes. Que só gostam de festas. Ele está dizendo assim, ela, né? Está dizendo assim... Porque vocês ficaram entre os currais. Aí está um retrato da nossa geração. Uma geração de cristãos que cantam, mas que na hora do vamos ver são frouxos. Umas mulheres e uns homens frouxos, e xoxo, e insonso, e ímpio. Ímpio. Na hora da festa, aleluia, hein? Ei, pastor, conseguimos. Você ficou olhando assim e falou, é? Você estava lá? Não, pastor, eu sabia que a gente ia conseguir. Eu sabia que e tal. Então, mas na hora de segurar, de carregar o piano nas costas, você ficou lá no curral, irmão. De que lado você está aqui? Porque ela começa dizendo o seguinte, ó, versículo 14. De Efraim saiu sua raiz contra Amaleque. Beleza, os caras foram batalhar. Versículo 14 ainda. Benjamim, dentre os teus povos vieram. De Maquir veio Zebulon, desceram os legisladores. Também os principais de Issacar foram com Débora. A Débora é mulher. Ela foi para cima dos caras. Ela falou, então, você está com medo da profecia nos cumprir? Eu vou. Os de Issacar se animaram, foram com Débora. E os de Rúben? Murcho. Em casa, não, pastor, sabe o que é? Eu comprei uma junta de boi, tem que experimentar. Eu estou usando o texto do Novo Testamento, uma desculpa que Jesus citou. Né? Então, é uma geração que curte festa, mas não batalha. Segundo, eu já tenho que encerrar, por causa já passei da hora, vamos terminando, vai ficar no segundo mesmo. Existem filhos de Deus que nem mesmo entram no território da batalha. Veja o versículo 17. Gileade se ficou da além do Jordão. Olha aqui para mim. Quando Moisés morre, tem o rio Jordão que divide Israel no meio. Quando Moisés morre, ele está do lado do Jordão, mas do lado da além do Jordão. Ele está ali perto das montanhas de Edom, das montanhas, a região montanhosa ali, onde hoje é a Jordânia. O Moisés está ali, da além do Jordão. Para entrar na Terra Prometida, tem que atravessar o Jordão. Aí, atravessando o Jordão, lá não sei quantos quilômetros, é a guerra que a Débora está travando lá no Reino do Norte. Aí, no versículo 17, ele diz assim, e Gileade, que ficou da além do Jordão? Tipo, ele está fora do país. Enquanto o Rúben fica no curral, mas está ali, né? Está no curral, mas é por ali, ele está ouvindo os tiros. Não era tiro, naquela época não tinha, eu sei, só para a gente entender. Aí ele disse assim, beleza, e Gileade, que ficou da além do Jordão? Tipo, fora do país ele estava. E aí, Gileade fica da além do Jordão. Manassés, não é Manassés que ele vai falar, peraí.
Dan fica lá nos navios, Aser fica perto do mar, na praia. Aí você, peraí, você está vendo outras tribos. Aser fica na praia, Dan nos navios, pior do que na praia, não é nem na praia, é dentro do mar, lá em cima dos navios. E o Gileade, aí você falou, pastor, mas tinha a tribo de Gileade? Então, na verdade, a tribo de Gileade é descendente Gileade são os gileaditas são descendentes de Manassés. Então, a tribo é Manassés, aqui representado pelos gileaditas. Ele diz o seguinte, Gileade fica da além do Jordão. Então, o segundo ponto, existem filhos de Deus que nem mesmo entram no campo de batalha. Eu estou reclamando no primeiro ponto dos que estão no campo, mas fica lá nas ovelhas, mas tem outro tipo pior, que nem mesmo entra em campo. O cara está cuidando dos navios dele. Pastor, os meus negócios são muito importantes. Porque se eu vender esse negócio, se eu comprar, se eu fizer, se acontecer e tal. Esse é o quadro. Gileade nem entra em campo. Manassés nem entra em campo. Cadê o outro? Aser nem entra em campo, nem entra no jogo. Porque quando você olha, você conhece gente assim ou não? Eu estou falando de mim mesmo aqui. Você conhece gente assim que nem entra no jogo? Porque o cara, eu estou reclamando de gente que nem vem na oração, não sei o que lá, mas está aí, não dá, deu o nome aí. Se você perguntar, fala, é crente, é crente. Mas hoje a nossa geração tem uns crentes tão meia tigela, que eles não saudam nem com a paz do Senhor. Eu já falei para a Vanessa uma vez. Uma vez eu tive que ligar para uma irmã, esposa de um pastor, da nossa denominação. Esposa do pastor. Estava ligando no celular, hoje em dia vocês ligam só para celular. Eu nem sei o número da minha casa, na verdade. Aí liga só para o celular, tal, caixa postal, é uma coisa que eu precisava muito. Falar com esse pastor. Eu liguei, a esposa dele atendeu. E eu falei assim, minha irmã, paz do Senhor. Ela falou assim, quê? Eu falei, Pai do Senhor, quem está falando? Eu estou falando diante de Jesus Cristo, com esse susto. Pai do Senhor, minha irmã, quê? Eu falei, Pai do Senhor, minha irmã, tudo bem? Mas quem está falando? Eu falei, irmã, não custa falar Pai do Senhor. Fala assim, paz do Senhor Jesus. Eu falei, mas a senhora não é pastora, chamada de pastora na igreja? A gente não se sauda assim com a paz? Tem uns que não entram em campo. Eu não estou falando daqueles que ficam lá no curral, que vem de vez em quando, dentro do mês aparece 3, 4 vezes. Não. Tem aqueles que não entram em campo. Aser se assentou na praia, ficou no meio das ruínas, o outro ficou lá no mar, em cima dos navios, o outro ficou da além do Jordão, nem no país ele estava. E só para não ficar sem sentido, terceiro. Eu não vou trabalhar o segundo que não dá tempo. Existem poucos que realmente se expõem pelo reino. Existem poucos que realmente se expõem pelo reino. E eu estou falando, não estou parafraseando Débora, eu estou parafraseando Jesus Cristo. Ele que disse que muitos são chamados e poucos escolhidos. Que a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Então, terceiro, e a gente completa, existem poucos que realmente se expõem pelo reino. Na festa, todo mundo canta junto. Vamos fechar os corredores, vamos dar as mãos. E Senhor, qual é a música que estava cantando quando eu cheguei? Eu quero ser uma flecha na mão, não sei o quê, um alvo, eu não sei o que lá. Todo mundo canta. Mas na hora que precisa acertar um com a graça, não tem nenhum que quer ser alvo. Alvo não. A flecha lá, que eu esqueci a pegada da toada do hino. Uma flecha que acerta o alvo, o farol que ilumina, não sei que todo mundo. Aí, mas é só na música. É só na música. Em qualquer hora, em qualquer lugar. Em qualquer hora, em qualquer lugar. Você fala assim, irmão, morreu a mãe de fulano. Eu lembro
falando agora, deixa eu ver. A mãe da Neide. A mãe da Neide morreu. Eu acho que foi numa quinta, que eu estava aqui em Campinas, o velório. Não foi, Neide? Foi numa segunda, é verdade. Eu dei aula e depois eu fui depois da aula. O velório, né? Foi na segunda. É verdade. E aí eu falei, irmãos, tem uma irmã que a mãe faleceu. Vamos lá, dar um abraço, tal. Aí não chega a 200. Mas a irmã foi abraçada. Foi aquela meia dúzia, aquela solidariedade lá, não sei quantos quilômetros. Vamos lá. É isso aí que funciona. Só que hoje em dia tem gente que nem entra em campo, que não faz nada. Só que quando precisa do abraço, é rápido para cobrar. Ninguém ligou para mim, ninguém falou uma palavra para mim de conforto. Espera aí, você falou palavra de conforto para quem, vagabundo? Para ninguém. Você visitou quem? Ninguém. Você abraçou quem? Ninguém. Você orou por quem? Por ninguém. Você contribuiu com quem? Com ninguém. Você orou, colocou a mão em quem? Ninguém. Você contribuiu de que forma? De forma nenhuma. Você não sei. Então você é quem dentro de casa? Tem os caras que não entram em campo de batalha. Na festa canta junto, como farol que brilha, não sei o que lá, eu quero ser, eu quero voar, eu quero doar, eu quero me entregar, eu quero me sei lá o que, me esvaziar, me rasgar, me não sei o que, e doar, entregar tudo no altar enquanto não tiver tudo, o Senhor pode, não sei o que lá. Isso é na música. Terminou o culto, falei, irmão, vamos lá no velório, dar um abraço. Rapaz, sabe o que é? Amanhã eu vou levantar 7 da manhã. Não, mas é hoje o velório. É agora o velório que você vai lá dar um abraço na pessoa. Não é amanhã. Não, mas aí eu vou chegar em casa 1 hora depois. O dia que você precisar de um abraço, você vai perceber que dormir 1 hora mais tarde não é nada. Não é centavos em comparação com os milhões que você ganhou quando alguém saiu, especialmente de longe, e você olha a pessoa e fala assim, você veio? E a pessoa diz assim, claro que eu vim. Eu não posso fazer nada para te ajudar, mas vem aqui, chora aqui comigo. Põe sua lágrima aqui no meu ombro, porque um dia eu também posso precisar do seu. Aleluia. Você está entendendo? Então, existem poucos que realmente se expõem na causa de Cristo. Poucos. E geralmente esses poucos são os mais ligeiros para julgar, para cobrar, para falar mal, para escandalizar, geralmente. O cara nunca deu eu não vou dizer nunca, mas o cara já junta o ano inteiro, tanto que ele deu de oferta, dá 20 conto. Ele fica, mas por que não põe esse forro para acabar esse eco? Pastor, como é que eu faço para fazer parte desses poucos? A gente termina aqui. Começa. Como que eu começo? Começando. Renunciando 1 hora de sono para você abraçar alguém, para você visitar alguém, para você telefonar para alguém, para você. Eu estou falando porque eu tenho sido acusado pelo Senhor disso. Você não, pastor, você nem mora aqui, o senhor volta e meia, quando morre você está lá, quando nasce você vai. Não, mas é pouco. É pouco. Esses dias eu estava indo pregar num evento para pastores. E aí eu comecei a pensar em quantas pessoas que já fizeram parte do meu ministério, da minha vida, da minha família, não sei o que lá, que sumiram. Eu não sei agora, não quero pecar, mas eu fiz algumas ligações para pessoas que há muitos anos eu não falava. Sabe qual é a reação deles? Falei assim, pastor César Cavalcante, que privilégio te ouvir, meu amigo, quanto tempo, não sei o quê, quantos anos, não sei o que lá. E aí, o que aconteceu? Eu falei, não, estou ligando para saber como é que você está. Faz tempo que você também não me liga, eu também não te ligo, a gente faz tal. Eu liguei para um de Lins, desse jeito.
O pastor, ele ficou comigo 40 minutos no telefone. Coloquei no Viva Voz do carro, fui embora, dirigi na estrada, disquei o número, apertei o verde, saí com o carro e fiquei conversando com ele 40 minutos. Pastor, não acredito. Fulana, vem cá ver quem ligou para mim. O pastor César, o pastor que não sei o quê, manda um abraço para Vanessa lá. Quando é que a gente vai fazer pelos outros alguma coisa? Talvez, eu não sei. Aliás, pode não ter acontecido nesse caso, mas às vezes aquela ligação era o que ele precisava naquele dia. Aquele abraço, quer que eu te diga uma coisa? As coisas que mais valem, que a gente faz pelas outras pessoas, não nos custam nada. As impressões mais valiosas, mais valorosas, que você deixa impresso nas outras pessoas, não te custaram nada. Não te custa nada. Não custa dinheiro. Malemar um pouquinho de gasolina, um soninho 15 minutos depois ou 1 hora. Mas você não ia dormir. Você ia chegar e ia meter no Netflix, na TV, sei lá o quê. Você não ia dormir. Eu não durmo. Chego dormindo já. Pastor, como que eu faço para fazer parte desses poucos aí que vão enfrentar? Renuncie, enfrente, avance, comece começando. É simples assim. Não tem segredo. Pastor, mas como que tem gente que é crente há menos tempo do que eu e já tem chave da igreja e ensaia, limpa, e pinta, e borda, e trabalha, não sei o que lá, e eu estou aqui, pastor, porque ninguém me vê. Mas ninguém te vê porque você é invisível. Aparece para você ver, vem para você ver, soma para você ver, abraça para você ver, faça parte para você ver. De que tribo você faz parte? Dos que ficam no curral contando o dinheiro, dos que ficam fora do território, ou dos que abraçam a causa? Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.